Pessoal, olá para vocês. Vamos então dar continuidade à nossa matéria de prisão em flagrante e agora nós vamos analisar a prisão em flagrante em determinados crimes aqui, tá? O primeiro que nós temos são os crimes permanentes. O que são aqueles crimes permanentes? São aqueles delitos que, enquanto ele estiver acontecendo, é como se a consumação deste crime ele se renovasse momento a momento. É como eu gosto de dizer, é como se fosse uma borracha, né? Que você coloca ela aqui, enquanto você puxar, ela continua sendo o quê? A mesma borracha. Então, isso que é um crime permanente, tá? Se começou a ser praticado hoje, enquanto durar o crime, é como se ele estivesse sendo praticado de novo e de novo e de novo e de novo. Por que eu falo isso? Porque nós vimos que eu terei uma situação flagrancial no momento em que o delito se consuma. Ou ele está se consumando, ou ele acabou de se consumar. Se eu tiver uma distância temporal maior, eu perco a situação flagrancial. Tá? Um exemplo do crime permanente é o sequestro. Então, se a pessoa ficar sequestrada 2 horas, eu terei 2 horas de flagrante. 2 dias, 2 dias de flagrante. 2 meses, 2 meses de situação flagrancial. Por quê? Porque a partir do momento que ela foi para o cárcere, enquanto ela for mantida lá, não importa quanto tempo que passou entre esses dois. O que se fala é o seguinte: a consumação se protrai no tempo, ou seja, ela se alarga no tempo. Então quer dizer que eu terei situação flagrancial no crime permanente enquanto ele durar. Bom, com relação agora aos crimes, ao crime habitual, o crime habitual, pessoal, o próprio nome já diz, ele fala assim, para que esse delito ele exista, para que aquela conduta seja considerada uma conduta típica, eu preciso que haja reiteração da conduta. O próprio nome já diz, eu preciso de habitualidade. Então não basta eu praticar uma vez aquela ação. Ela será considerada para o direito penal um indiferente. A conduta será atípica. Exercer ilegalmente a arte dentária. Então eu vou lá, Ana, formada em direito, simplesmente vou abrir uma porta. Por quê? Porque, olha, gente, sinceramente, se tem uma coisa que eu entendo é de dente. Aí eu abro uma portinha ali e começo a atender meu primeiro cliente. Aí depois que eu atendi o meu primeiro cliente, eu penso assim, barbaridade, mas eu nem gosto de boca dos outros, né? Tipo, coisa estranha. Não quero mais fazer isso. Fecho tudo. Eu pratiquei o crime de exercício ilegal da arte dentária, de ser dentista? Não, porque eu só tenho o exercício quando eu tenho habitualidade. É igual manter casa de prostituição. Você não mantém algo de uma forma isolada. Hoje eu vou dar uma festa na minha casa, vou chamar minhas amigas e falar o seguinte, olha gente, eu vou chamar um pessoal que eu conheço, tá bom? Se vocês quiserem ali fazer algum tipo de evento mais legal com eles, não tem problema, vocês só me pagam uma determinada quantia, tá? Para que vocês possam fazer isso dentro da minha casa, por hoje apenas. Isso não é manter uma casa de prostituição, tá? Por quê? Se eu fizer isso hoje, amanhã, depois de amanhã, habitualidade. Então, tem doutrina que diz que o quê? Não existe flagrante em crime habitual, não como regra. Por quê? Porque o flagrante é como se você fatiasse o tempo. É como se você pegasse toda a cena e cortasse ela. Então, o que está sendo observado não foi o ontem, não é o amanhã. O que está sendo observado é aquela fatia que você cortou e você levou para a delegacia. E se eu tenho essa fatia no crime habitual, quer dizer que aonde que eu verifico a habitualidade? Por isso que eu digo que, como regra, eu não tenho o crime habitual uma possibilidade de flagrante, porque ao cortar
eu transformo aquela conduta em um indiferente penal. Tá bem? Então, a princípio, eu não tenho o crime habitual. Tá? Eu acredito que quando a gente esteja numa situação de ação controlada, acredito que neste caso, neste momento, nós poderíamos ter uma situação flagrancial. Por quê? Porque o crime, o flagrante, né, através de ação controlada, ele leva sim em consideração tudo aquilo que já aconteceu, tanto que ele é usado como subsídio justamente para fazer o flagrante num outro momento, tá? Próximo. Crimes de ação penal privada ou pública condicionada à representação. Então, muitas pessoas acreditam que pelo fato daquele crime precisar de manifestação de interesse da vítima ou a representação da mesma, ele impossibilita que seja feito o flagrante. Não. Tá? O que vai acontecer é, eu vou precisar dessa manifestação de vontade no momento de realizar o flagrante. Tá? Então, não tem problema algum. Como eu acabei de dizer, não falei com relação à ameaça. Né? Então, uma pessoa ameaça um homem ameaça a sua ex-mulher. Vai todo mundo para a delegacia. Chega lá na delegacia, né, antes de começar o flagrante, eu particularmente já converso com a mulher. Porque não é raro que quando chega na delegacia, a mulher acaba não levando para frente. Então eu pergunto para ela, falo assim, olha, senhora fulana, a senhora vai ter o desejo de representar contra o seu ex-companheiro? Tá? Por quê? Porque a ameaça, ele é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Se ela me disser que sim, eu tenho interesse, pronto, vamos dar início ao flagrante normalmente. Se em compensação ela olhar para mim e falar assim, não, eu não tenho interesse. Pessoal, se ela não me trouxer esta representação, eu não tenho o que nós chamamos de condição de procedibilidade. É como se faltasse uma viga da minha casa e ela vai desabar. Então eu não tenho como fazer. Então, neste caso, como ela não quis representar, que é direito dela, e a qual ela pode fazer, né, no prazo de 6 meses, a contar do fato, do conhecimento do autor do fato, tá? Então, se naquele momento ela não quer, não tem como fazer o inquérito, não tem como fazer o flagrante. Eu simplesmente vou colher a declaração dela, né, para justificar o porquê que eu não estou fazendo, né, não estou tomando nenhuma atitude jurídica naquele momento e eu vou arquivar, tá? Então, posso sim fazer o flagrante quando o crime é de natureza privada ou pública condicionada, desde que eu tenha a manifestação da vítima. E por fim, eu tenho o crime continuado. Pessoal, o crime continuado, ele está previsto no artigo 71 do Código Penal. O crime continuado, ele nada mais é do que uma ficção jurídica. Por que é uma ficção jurídica? Porque só, vocês estudam lá no direito penal que pode haver o concurso de crimes, né? O concurso pode ser material, o concurso pode ser formal e pode ter o crime continuado. Ana, mas isso é penal, por que você está falando isso aqui? Porque no processo penal a gente só instrumentaliza o penal. Então a gente tem que ter esses conceitos em mente, pessoal, tá? Então o concurso material será quando eu tenho uma conduta, um resultado, mais uma conduta, um resultado, eu somo as penas desses 2 crimes. No concurso formal, eu tenho uma conduta, 2 ou mais resultados. O que eu faço? Eu pego uma conduta e um resultado e depois eu elevo a fração que a lei me dá. O crime continuado, por que ele é considerado uma ficção jurídica? Porque ele, na realidade mesmo, ele é um concurso material. Tá? Por quê? Eu tenho uma conduta, um resultado. Uma conduta, outro resultado. Outra conduta, outro resultado. Se você pensar, falar, não, Ana, mas isso é concurso material. Contudo, né,
a lei entendeu por bem, lembra-se que nós temos uma lei garantista. A lei entendeu por bem falar o seguinte: imagina a pessoa que nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, tá, praticassem os mesmos delitos. Ele falou o seguinte: vamos pegar então isso, quando praticado nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, vamos dizer que os crimes subsequentes, eles são uma continuação do primeiro. Então, hoje eu faço um furto mediante arrombamento na minha cidade, que é Cascavel. Amanhã eu faço outro furto mediante arrombamento aqui em Cascavel. Depois da manhã, outro furto mediante arrombamento aqui em Cascavel. Outro furto mediante arrombamento aqui em Cascavel. Como todos os crimes foram praticados da mesma forma, furto qualificado mediante arrombamento, nas mesmas condições de tempo, entre um crime ou outro não se passou mais do que 30 dias, tá? E nas mesmas condições de lugar, ou seja, todas dentro da mesma cidade, eu teria aqui um concurso material, mas a lei disse não. Aqui, quando isso acontecer, nós teremos um crime continuado. Ou seja, você vai pegar a pena do mais grave, então todos têm a mesma pena, que é todos o flagrante qualificado pelo arrombamento, e você juiz, né? Elevar a potência, trazer a causa de aumento da fração de 1/6 a 2/3. Pronto, tá bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui no crime continuado é o que eles chamam de flagrante fracionado. O que isso quer dizer? Hoje, quando eu pratiquei o furto, depois da manhã, e depois da manhã, e depois da manhã, eu poderia ser presa em flagrante nessas 4 situações? Sim, eu poderia. Eu poderia ser preso em flagrante hoje. Amanhã, se eu praticasse furto, eu também poderia ser preso em flagrante. Depois da manhã, eu também poderia ser preso em flagrante. E depois também, tá? Mas vamos dizer que eu pratiquei hoje, depois da manhã, e nesse último dia, aí eu fui presa em flagrante. Então, eu estou sendo presa em flagrante por este delito. Mas é claro que no momento em que eu passar a investigar dentro daquele auto, né? Então, o auto de prisão em flagrante será por este delito aqui. Só que esses outros 3 eu também vou mencionar, dizendo aqui, inclusive, tá? O autor de hoje é o mesmo de antes de ontem, antes de ontem, antes de ontem. Tudo bem? Então, por isso que se chama de flagrante fracionado, porque você pode ter flagrante em qualquer uma das situações de crime continuado. Pessoal, vamos colocar na prática isso. Você pode prender ele a qualquer momento, enquanto ele estiver fazendo o furto. Você só vai saber se é crime continuado depois, tá? A não ser que você já esteja atrás da pessoa e naquele dia você policial, né? Você já está atrás da pessoa, você já tem indícios, né, de que foi ela quem praticou os delitos e naquele último que você conseguiu fazer a prisão em flagrante dele. Tá? Então, basicamente na prática é isso. Bom? Então, com relação aos crimes e a sua relação com o flagrante, é isso que nós tínhamos para dizer. E para nós terminarmos a nossa matéria de flagrante, tá? Nós vamos falar com relação aos sujeitos do flagrante. Então vamos lá. Bom, quem que pode ser o sujeito ativo do flagrante? Ou seja, quem que pode fazer uma prisão em flagrante? Qualquer pessoa, não é? Qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo de um flagrante. A lei diz pra gente. Os policiais devem fazer o flagrante quando se depararem com uma situação flagrancial. E qualquer um do povo pode também fazer uma prisão em flagrante. Então, neste caso aqui, eu tenho qualquer pessoa.
Agora, quando eu falo do sujeito passivo, aí nós temos que ter cuidado. Como regra, qualquer pessoa pode ser presa. Bom, qualquer pessoa. Mas se eu tenho regra, é porque existe exceção. Tá? Eu trouxe algumas exceções para vocês. Presidente da República. Pessoal, o presidente da República, ele tem imunidade absoluta. Ou seja, para você prender um presidente em exercício, por óbvio, tá? Apenas com uma sentença condenatória transitada em julgado. Ele não pode ser preso nem em flagrante e nem ter prisão preventiva decretada. Ele só pode ser preso para cumprimento de pena. Quem mais que não segue a regra? Os diplomatas, né? Os embaixadores, eles têm um outro regramento. Por quê? Porque nós, nesse caso, eles vão seguir os tratados e convenções internacionais. Né? Até porque vocês já viram lá em direito penal que eles não vão responder ao nosso direito penal. Eles vão responder ao direito penal do país deles. Claro, a não ser que o país retire esta imunidade, mas isso daí é outra coisa. Deputados federais, deputados estaduais e senadores só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. Tráfico de drogas, também um crime hediondo. Então, esse eles podem. Vereadores não gozam dessa imunidade, podem ser presos em flagrante por qualquer crime. Magistrados e promotores, eles também não podem ser presos em flagrante por qualquer crime, tá? Eles só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável e deve ser imediatamente comunicado ao tribunal ou ao procurador de justiça, né? Tribunal se for o magistrado, o juiz, e o procurador de justiça, geral da justiça, se for um promotor. O advogado, tá? O Estatuto da OAB disse que para prender em flagrante o advogado que está no exercício da profissão apenas por crime inafiançável e deverá ser chamado alguém da OAB para acompanhar aquele fato, aquele ato. Tá bom? Então, advogado pode ser preso por qualquer crime. Agora, se ele estiver no exercício da profissão, aí apenas por crime inafiançável, tá? E eu coloquei aqui a menoridade, mas na verdade ele é regido pelo ECA, né? Obviamente não se aplicam a eles o Código de Processo Penal e nem esse regramento que a gente está falando, tá? E por fim, que nós estamos falando dos sujeitos, vamos falar da autoridade competente. Então aqui eu disse o seguinte: quem que pode prender? Qualquer pessoa. Quem que pode ser preso? Como regra, qualquer pessoa. Exceção: presidente, diplomata, senadores e deputados, Ministério Público, promotores, advogados. Então, cada um, então, vamos ter essa exceção para essa lavratura de prisão em flagrante de uma forma geral. A outra pergunta que eu faço é: quem poderá lavrar o flagrante? Quem que pode ser a autoridade competente? Basicamente, quando a gente pensa em lavratura de flagrante, nós já imaginamos quem? A autoridade policial. Então, o delegado de polícia é aquele que, como regra, será o que irá lavrar o flagrante. Então, a pessoa irá conduzir o indivíduo em situação flagrancial para a autoridade policial. E lá ela seguirá aqueles passos que nós já vimos. Contudo, a lei disse que também pode ser apresentado para a autoridade judicial. Se um crime for praticado na presença do juiz,
ele pode já imediatamente lavrar o flagrante, tá? A lei diz isso. Na prática, dificilmente, tá bem? Pelo menos na minha experiência, toda vez que um crime é praticado, mesmo que perante o juiz, ele determina a condução do indivíduo à delegacia para que nós façamos a lavratura do flagrante. Tranquilo, normal, afinal de contas, esse é o nosso trabalho. A pergunta que se faz é: o Ministério Público, o promotor, ele pode ser autoridade competente, ou seja, um promotor de justiça, ele pode lavrar um flagrante? Há quem defenda que não, que diz o seguinte: quem pode lavrar flagrante é aquele que preside inquérito ou ação penal. Inquérito presidido pela autoridade policial e ação penal presidido pelo juiz, como o Ministério Público, nesse caso, não preside. Contudo, há quem diga não. O Ministério Público, ele preside inquérito. Existe o inquérito civil, e como ele preside o inquérito civil, ele também poderia estar presidindo, estar realizando um flagrante, será a autoridade competente para a lavratura. Tá bem? Há esses dois posicionamentos. Pessoal, inquérito civil, eu acho que via de regra não cai isso para vocês, eu acho, a questão das ações civis públicas, aqueles crimes, não são os crimes, são aquelas ações que atingem direitos difusos e coletivos. Então, há uma poluição no rio, um ataque a um centro artístico histórico. Então, tudo isso lá da questão, por exemplo, do meio ambiente, do consumidor. Então, neste caso, abre-se o inquérito civil para fazer uma investigação antes do promotor estar entrando com a ação civil pública. Isso é lá do administrativo. Então, não é criminal, mas ainda assim é um inquérito, é um inquérito civil, mas assim é um inquérito. Tá bom? Então, só lembrar com relação a esses dois posicionamentos que, obviamente, consta no material de vocês. Bom, pessoal, com relação à situação ao flagrante, era isso que nós tínhamos para dizer. E eu peço, por óbvio, uma especial atenção a ele, tá? Você quer ser policial, Então, você quer ser policial, pode ser um policial militar, pode ser um PRF, pode ser um que trabalha no DPEM, mas flagrante, tá? A chance de cair no seu concurso é gigante. Por isso, dê uma atenção bem especial a ele, tá? Bom, vamos dar continuidade à nossa matéria de prisões e vamos falar agora com relação à prisão preventiva. Bom, pessoal, a prisão preventiva, agora a gente está falando dela lato sensu, não a prisão cautelar. A prisão preventiva, ela é uma daquelas prisões em que vai acontecer sem que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Nós vimos lá atrás, tá, que nós temos hoje duas prisões cautelares. A prisão preventiva e a prisão temporária. Porque vocês se recordam que o inquérito é pré-cautelar. Qual que é o conceito, então, de prisão preventiva? No conceito, pessoal, vocês vão ver que ele vai trazer os elementos, ele vai trazer de uma forma bastante sucinta tudo aquilo que é necessário para que haja a decretação da prisão preventiva. Então ele vai dizer o seguinte, olha, prisão preventiva, ela é uma medida cautelar
uma medida cautelar de prisão. E é uma medida cautelar de prisão decretada pela autoridade judiciária. Lembrem-se, aqui não tem exceção não, só existe prisão preventiva decretada por juiz. Ponto. Tá? Nós não admitimos outro tipo de autoridade para decretar prisão. Tá bom? Então, eu preciso que seja o juiz a decretar. Mas o juiz irá decretar a prisão preventiva desde que provocado. Então, o juiz vai ser provocado e ele vai decretar desde que haja requisição do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. Então, que conceito nós temos até agora? Trata-se de uma medida cautelar decretada pela autoridade judiciária mediante requisição do delegado de polícia ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação durante toda a persecução penal. O que é persecução penal mesmo, pessoal? Inquérito mais ação penal. Então, o juiz poderá decretar tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. Então, vamos colocar aqui IP mais ação penal. E o juiz irá decretar essa medida cautelar de prisão depois de provocado durante a fase do inquérito ou da ação penal, desde que presente os fundamentos do artigo 312 e dos requisitos do artigo 313, aqui CPP, né? E desde que demonstrado a ineficácia das demais medidas cautelares diversas da prisão. Isso quer dizer, pessoal, que nesse conceito, de uma forma bastante sucinta, e que tudo isso daqui será objeto do nosso estudo, nós temos a medida de prisão preventiva. Olha, se vocês puderem, eu não vou dizer decorar, mas se vocês puderem compreender o conceito, a chance de vocês errarem na prova eu não lembro de um elemento, eu não lembro, dificilmente as perguntas vão orbitar longe de um desses tópicos, tá? Até porque não tem mais outro tópico para trazer. Então, vamos resumir. O que é uma prisão preventiva? É uma medida cautelar de prisão decretada pela autoridade judiciária desde que provocada através de uma requisição do delegado de polícia ou um requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. Durante toda a persecução penal, fase do inquérito e a ação penal, desde que presente os fundamentos do artigo 312, bem como os requisitos do artigo 313, e desde que demonstrada a ineficácia das demais medidas cautelares diversas da prisão. Então, é aí que nós teremos a decretação de uma prisão preventiva. Tá bem? Obrigada e até já!